Atento agora às guarnições do comando de área tomar apostos para a ocorrência de código 3, porque hoje os bombeiros da água, os bombeiros do fogo, aqui ó, fogo na água, hoje tem fogo na água, com essa lenda, a lenda que hoje vem aqui no 193 BombaCast, na Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, no Bomba Café, eu, Major Palumbo, junto com o Coronel Martinho, vamos receber o primeiro tenente Edmundo Garcia de Medeiros. De Medeiros. Eu não acredito que o senhor está aqui. Muito obrigado por estar com a gente. Valeu Obrigado, demais. obrigado. Eu É um estava prazer. conversando agora aqui com o tenente Edmundo, que ele é bombeiro de 1960. E cada história que o senhor vai contar aqui. Primeiro, dá uma boa noite aí, boa tarde, bom dia para toda a galera que está acompanhando a gente. Tenente Edmundo, que honra receber o senhor aqui. Boa noite a todos, a senhores que me convidaram para participar dessa entrevista. E dizer que eu estou às ordens para falar algumas coisas de antiguidade, porque de coisa nova não sei de nada, nem mexer no celular. Não, mas isso é muito bom. Eu estava vendo aqui as histórias que o senhor estava contando. Primeiro, boa noite, Coronel Martinho. Que honra ter o senhor aqui, meu professor. Boa noite. Pô. Boa Um noite, dos primeiros Paulo. estágios que eu fiz aqui também no Bombeiro no CBO. A gente lá, Vila Mariana, o senhor era o tenente que recebeu o segundo tenente Palumbo para o estágio. É verdade. É verdade. É verdade. Estagiamos juntos. Eu não tenho muita memória, mas eu acho que isso aconteceu mesmo. Aconteceu. Ah, mas olha, a gente nem se achava professor, né? Porque a gente estava sempre aprendendo. Bombeiro a gente aprende todo dia, né? Havia o pessoal mais jovem e queria aprender coisas, né? E a gente não tinha muita segurança para ensinar, a gente sabia, pra gente, né? Mas segurança para passar, isso aí a gente não tinha muito. Mas no final das contas a tradição do bombeiro é sempre assim, né? Sempre assim. Olha Olha só como a gente tem hoje. Tenente Edmundo, 80 anos. 80 anos. 80 anos, parece um menininho ainda, pô. Eu tô falando sério. Faz porque, ó, natação olha todo só, dia. nada todo dia, mas também, ó o currículo. Filho de peixe, peixinho ó, dá uma olhadinha. Essa daqui, ó, é um relato histórico do primeiro curso de mergulho que o Corpo de Bombeiros teve. Aqui foi o irmão do Tarcísio Meira, é isso? É, irmão Tarcísio Meira. Professor Olha, Magalhães. Professor Magalhães, ele que ensinou. E olha, para quem acha que não tem aqui, onde foi o batismo? Lógico, Campeonato Aberto de Caça Submarina, o Ubatuba Yacht Clube, lá no Saco da Ribeira. Sabe onde foi o batismo? Fala pro pessoal aí que às vezes reclama. Onde foi o batismo? O batismo foi na represa, no canal de Anchieta. Na Ilha Anchieta. Da Ilha Anchieta. Na Ilha Só que Anchieta. nós entramos não ficamos na ilha. Nós fomos da enseada, da Praia da Enseada, entramos para lá, até lá fomos de barco. Ah, de barco. E aí se fez Aí o mergulho. fizeram o mergulho Lá e no voltaram, canal. ou ficaram lá. E voltamos, fomos e voltamos. Naquela época tinha um presídio ainda. Ah, não viram. chegamos a. Ninguém nem falou disso da época. Né? Bom, Eu mergulhei depois de 87, dormimos lá na ilha, Na ilha. que foi um curso de oficiais do Exército e nosso. Eu participei do curso com o capitão Geraldini. E aí se foi lá de novo no canal, mergulhei com a dupla, eu velhinho mergulhando com os jovens. Com os jovens. Foi o meu último mergulho. Oh, que Quando legal. que foi isso? Foi em 87. Em 87. Mas o primeiro curso então foi em 1965. Foi de 6 meses, de 6 64 a 65, por quê? Pera um pouquinho, essa aí precisa fazer um corte. Cabelo, faz o corte. Curso de mergulho 24 por 24. Prontidão num dia, Prontidão num dia. no outro dia, o senhor vai Folga. explicar, peraí. É. Aí o senhor explica, Tenente Edmundo. Explica aí pra rapaziada como é que era o curso de mergulho, o primeiro do Corpo de Bombeiros, em 1965. Tenente Edmundo, a lenda do mergulho dos bombeiros. A rotina era outra. O curso foi 6 meses, porque tinha vários empecilhos. O bombeiro, às vezes, não tinha viatura, faltava cilindro, a piscina era no DEF, né? Lá no DEF, era lá no- Perdão, era na Pacaembu. No Pacaembu. A piscina do Piscina Pacaembu, do Pacaembu. tem 5,80 lá, então os inícios foi lá, né? Mas aí não tinha, o bombeiro não tinha compressor de ar.
Então não tinha um Não dia tinha não ia cilindro, porque não não tinha ar, outro dia não ia porque não tinha viatura, a viatura vinha do STM, levava a gente em cima da Corpo de Bombeiros da Força Pública do Estado de São Paulo. Né? Exato. E foi essa E demora. aí a escala, foi por como é isso. que era? Então 24... 24 por 24. Então explica aí, Tenente Edmundo. 24 por 24 e a gente gostava, porque a gente estava constante, o dia do pagamento a gente ia receber no quartel, que era o capitão que pagava, né, o pagamento o capitão fazia. Se a gente estava saindo de serviço, esperava o pagamento para ir para casa com dinheiro. Então a gente tinha muito mais tempo trabalhando no quartel do que em casa, com a família. Agora eu casei já era 24 por 72, porque 24 por 24, muitos casaram, mas... Era 24 por 24, mas aí não, mas explica, era 24 horas de prontidão. Aí o senhor era da 4ª Companhia, que hoje é o 1º GB, né? É o 1º GB. É o 1º GB, então o senhor é veterano do 1º GB. Era 1º GB, 4ª Companhia, 1º GBS. E aí o senhor ficava lá no Cambuci? Cambuci. Foi onde fez a escola, né? Onde fez a escola também, eu fiz escola lá, mas eu fui delegado que foi promovido no quadro de salvação, que era quadro de salvação. Pois é, olha aí pessoal, Tenente Edmundo do quadro de salvação do Corpo de Bombeiros, que orgulho, não dá orgulho. Dá orgulho Na demais. época que tinha quadros, né, no Corpo de Era Bombeiro, quadro de motorista, quadro de válvula, quadro de válvula, que mais que tinha? O do bombeiro é esses quadros, mas a força pública tinha infinidade de Quadro cursos. Eu tenho o almanac com todos os quadros, a quantidade de sargento que tinha, que é o almanac só dos sargentos, né? Então eu tenho, uma vez eu pus lá o quadro de salvamento, né? Que depois postou esse salvamento lá no mural lá. Mas cadê os cabos? Não tinha cabo, não encostava no almanac. Era só os sargentos. Mas o quadro era cabo de salvamento e sargento de salvamento. E no bombeiro era quadro de salvação. Inicialmente quadro de salvação. Que chamava de salvação. Era a 4ª Companhia, mas a 4ª Companhia chamava 4ª Companhia de salvação. Mas era só 4ª Companhia. Mas o senhor atendia só as ocorrências de salvamento na época? Salvamento na época. Atendia todo São Paulo, porque como não tinha mergulhador, quando surgiam os mergulhadores do curso, então a gente saía a gente já ia para o interior. Como o pessoal era um pouquinho mais especializado e no interior não tinha bombeiro, o Vale Paraíba não tinha, a gente ia, ninguém queria ir lá porque chegava lá não tinha combustível, não pode falar mal, mas era a dificuldade da época. A dificuldade da então época. O senhor saía daqui para São José dos Campos? Só tudo. Eu tenho uma fotografia lá em Aparecida do Norte, que é lá na ESB, tem a fotografia da negociação, em frente a Basílica. Está lá na ESB. Resta eu de vivo daquela turma, né? Do curso de mergulho, resta 4 aqui. Tenente Martins. Mostra aí pro pessoal. Olha lá. Dá pra ver aí, cabelo? Quem é o senhor aqui? Pode apontar. Estou aqui de preto. Tá aqui de preto. Camiseta preta. Aí o senhor pode falar o nome do pessoal. Pode apontar. Costa, Egídio, Edmundo, Carlota, Coronel Martins, já falecido, e o Cabo Queiroz, que também já faleceu. Aí tá faltando um dos que estão vivos, mora em Natal, é vivo, que eu sei que é vivo. E o senhor é de Natal também? Eu sou do interior. Do interior do Rio Grande do Norte. Estive lá agora tirando leite, fazendo um exercício. Mostrei pro coronel, subi uma serra lá com o major, tá indo para agora o major Valdir, meu sobrinho. Ele teve lá, fez uma filmagem com o drone, fez uma ficha bonita, né, coronel? Uma ficha bonita. Muito bonito. O Valdir é sobrinho dele. Então, um abraço aí pro Major Valdir, lá do 17º, se eu não me engano, ele tá lá, né? Tá no acho que é da ESB, né? Ele ficou adendo, ele tá aguardando publicação. A publicação já tá se afastando, né? Já afastou. Bom, eu queria que o senhor contasse como foi a entrada no Corpo de Bombeiros da Força Pública. O senhor veio então do Rio Grande do Norte, chegou aqui com a família, como é que foi? Viemos 9 irmãos e os 2 velhos já falecidos. Os irmãos estão vivos, mas inicialmente entrou esse aqui, o Egídio, que é do primeiro curso também, foi o primeiro colocado, e ele entrou 4 meses eu entrei. Mas nós viemos para trabalhar no pesado, não tinha profissão, ser analfabeto, a família, né? Não tivemos tempo de estudar, ter oportunidade, nem ir lá, e depois aqui fomos trabalhar para a família. Trabalhar essa família grande, os menores,
veio com 3 anos, já foi criado aqui, mas a gente trabalhando, porque meu pai não tinha profissão. Aí era o que tinha, a força E pública como era é que foi? O senhor passou por um lugar e falou assim, ó, inscrição para força pública, mas era força pública a polícia ou já era pro bombeiro? O senhor falou, não, eu quero ir pro bombeiro. Não, eu fiz pra polícia. Pra polícia. Pra polícia, né? Entrei, aí fiz escola do CFA. Do CFA. Todas as escolas eram do CFA, cabo, sargento, só tinha o CFA. Lembra? Salve CFA, deixaremos seu nome na história, não era? Não? Aí fiz escola lá e passei 10 meses no BG. Eu fui quando aqui embaixo, saiu, no batalhão de guardas, de aqui guardas, embaixo? Que ali aqui tinha no Parque Dom Pedro, aqui embaixo, esse quartel? Não, era lá onde hoje é em frente ao HM. Ah, tá. Lá Hoje é lado. outra unidade. não, no segundo de choque. Segundo choque. Isso, segundo de choque. Era ali, o BG era ali, eu passei 10 meses. Aí vim, o meu irmão tinha vindo anterior, estava estudando escola lá no CFA. Aí apareceu a oportunidade que quem queria ir pro bombeiro, foi oficial do bombeiro, quem quer ir pro bombeiro? Aí meu irmão deu o nome, veio, aí já fez amizade aí, chamando, Edmundo, você quer vir? Eu nadava bem, mas desta Nadava parte, bem? nadava bem, ele também nadava bem. E aí viemos, eu vim com então um pouquinho retardado em relação a ele. Ele já tirou escola aqui no bombeiro. Aqui no comando e já mesmo, no CCB mesmo. Era aqui. lá no Cambuci. Era no Cambuci. A escola do Cambuci. E aí eu vim depois, fiz escola e fui. Mas aí quando o senhor veio, foi só... eu quero vir, eu também, tá bom. Aí o senhor veio, mas teve que fazer alguma prova? O senhor lembra que teve que fazer prova física? Não teve que fazer nada. Era eu só vim, mesmo... aí fui fazer o cursinho, a escolinha, né? E aí passei a correr. Mas 61 eu comecei a correr. 61 o senhor estava correndo. Já era os Ford 350, que veio uma remessa, iniciou a correr. Aí eu já comecei a correr nesses Ford 350. O senhor pilotava ele, não? Não, cheguei a pilotar como sargento por falta de efetivo. Mas Eu o senhor... era habilitado, mas a minha função era comandante da prontidão. Comandante da guarnição. Da guarnição. E nessa o senhor tinha aqui essas ocorrências de incêndio não, né? De salvação, né? De salvamento. O senhor que comandava a ocorrência, então. Eu contei pro coronel um caso que não está no livro do Coronel Edson. O senhor não quer falar do livro? Não, esse livro que o Tenente Edmundo está falando é um livro que foi escrito pelo Coronel Edson Gonçalves e a sua esposa Marisa Lima Gonçalves, e conta histórias. Beijão para vocês, viu, bombeiro, comandante, esposa, dona Marisa. É um livro que a gente tem aqui na fundação, né? E pode ser adquirido pelo site, pode ser adquirido presencialmente também, aqui né? também na fundação, e tem histórias fantásticas. Uma delas o Tenente Edmundo vai contar pra gente agora. Aqui na Câmara Municipal, aqui onde eu atualmente, na construção, teve um acidente lá com o pessoal que estava pintando a caixa d'água, e a tinta era uma tinta tão forte, na época deu algumas ocorrências nesse sentido. Mas lá no prédio da Câmara mesmo? É da Câmara, a reserva d'água de baixo, né? Aí a guarnição do meu irmão foi atender a ocorrência, ficaram lá, uma vítima saiu e a outra vítima ficou presa dentro da caixa. Eles tiraram ele fora, mas a corda ficou presa lá dentro, ele ficou asfixiado lá, respirando curto, morrendo. E o meu irmão com a máscara contra gás, mas não tinha força e ficou lá, e eu cheguei... E entrei, na ocorrência, seu irmão estava lá. E aí eu entrei, encontrei os colegas chorando num estado de choque, devido ao gás que não tinham que respirar sem a máscara. E eu entrei na raça, né? Aí deitei, pus ele nas costas e desci a escada de provisória, assim, né? E eu desci com ele, tirei. E essa história eu não contei na história do livro do Coronel Edson, que era uma coisa que foi uma ocorrência assim, de bastante importância, inclusive o Coronel Zé Carlos, sempre que ele me contava, Edmundo, você me salvou. Ele contava porque foi uma ocorrência que eu fiz na raça, e não sei se fiquei com alguma sequela, porque eu tremo um pouco, então não sei. Foi muitos anos trabalhando. O pessoal não usava proteção respiratória. Não tinha máscara. Era uma máscara da S, era uma máscara. O meu irmão estava com mais, a guarnição dele estava toda sem.
E eu entrei, dei a máscara para o meu auxiliar, que já faleceu. E eu entrei sem máscara. Pus ele nas costas e desci. Aí escada. socorremos, pusemos no Ford 350, no banco. No banco. No banco. Aquela tinta era tão forte que quando pegou na nossa farda, jogou fora. Endureceu, virou uma lixa. E aí levamos ele para o hospital e salvamos. Naquela época... Qual hospital que o senhor foi? O senhor lembra? Era aqui na Vergueiro. Na Vergueiro. Vergueiro. Deve ser o hospital municipal. É municipal. Municipal da Vergueiro. Eles faziam o serviço de resgate naquela época. Era Lógico. salvação. Salvação. Põe a vítima dentro da viatura e levava. Depois foi feito um Aruaê, que era um quadradinho, que foi o Coronel Carlos que andou mexendo. Era um projeto chamado Aruaê, eram as iniciais dos alunos do engenharia que projetaram. Que era para transportar a vítima no banco. Era uma maca, punha a maca ali. Mas isso não Aí o senhor funcionou colocava bem. a vítima no banco, ela ia... Era própria, ela não ia, ficava deitada. Deitada tinha ali, espaço mas pra deitar. ela não ia... Ela ia de lado, né? Ia Teoricamente, de lado. Ia de lado, Mas não isso, ia deitado. Mas né? isso foi assim uma iniciativa e não saiu para frente. Não foi. Não progrediu. E como é que era a presa em adaptado. ferragem? Como é que era a ocorrência de presa em ferragem? Era usado, quer dizer, o moto abrasivo surgiu muitos anos. depois. Muito depois. Então nós- era o na tifó. ferramenta, era o tifó. Era o tifó. No que nós tínhamos coisa era ancorar o tifó num lugar, Num poste num e tal, poste, no carro, e puxar a parte amassada. Era o E procedimento. o alarme, como que era? Era ensino? No quartel era- O sino tinha um biorritmo que foi o capitão Caldas que fez, que ele dá pip, 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 e ia fazendo no gráfico. Tinha lá na quarta, na Vicente quarta Carvalho, da rua, ali na porta ali onde nós tem a câmara hiperbárica. Era o alarme sim. aquele. Ele fazia lá. Fazia lá. Tinha 30 segundos para a condição sair, então ele ia, e o cara correr para sair no tempo. Não, tá brincando. Conta de novo essa aí. Ó, presta atenção. O coronel, o capitão Caldas, que ele foi aqui, ó. Tô olhando. O capitão Caldas, ó. Primeiro foi o Carnecina. O primeiro colocado do curso foi o Carnecina, primeiro tenente. Segundo tenente foi o coronel Hélio Barbosa Caldas. Foi o segundo colocado, ó. Nota final 8.7, 8.6. E então, segundo tenente, em 1960, ele já colocava 30 segundos pro cara sair. Pra sair. E aí os caras ficam reclamando hoje. 30 segundos, onde já se viu? E aquele tempo, o senhor saía em 30 ou não? A gente Fazia de tudo. Pra E se não cumprir. saísse, Tá lá, ó. Olha lá, e aí ele ficava então a curva sinusal, né? Então, É. eu tô entendendo? o Ele gráfico, fica lá, o ele faz gráfico gráfico. exatamente. Pim, pim. Ele colocava onde? Na televisão? Numa Não, televisão tinha não. uma tela grande, um mural assim. Ah, era um mural. Com tela, com... Como é que diz? Ele colocava numa É. tela e ficava lá assim, ó, uma tela. Aí Cada então 5 30 segundos ele faz Sabe? Pim. Ave Maria. E os pegavam um comandante de prontidão bravo, hein? Os caras já dormiam até na viatura. Como é que era? E se perdia a corrida, acontecia o quê? Perder a corrida sempre foi gancho, né? Sempre tinha Cadeia. bronca, tinha cadeia. Cadeia. É. Ou era o primeiro... Aquele tempo não O tinha pessoal tinha uma escada. massagem antes, uma anterior, uma massagenzinha. O alojamento era embaixo, não tinha aquele prédio, não tinha nada, né? Foi demolido, fez. Foi demolida. Então ali era embaixo, vocês saíam já estavam. A viatura era onde hoje é a quadra, lá na Cabucia, onde é a quadra. Então, a corrida era curta, estava pronto para atender. Terminaram o curso de mergulho primeiro em maio de 1965, com provas finais teóricas e práticas, encerrou-se o primeiro curso de mergulho, promovido pelo Departamento Técnico do Corpo de Bombeiros da Força Pública de São Paulo, tendo como instrutor o professor José de Magalhães Neto. Puxa, a gente precisa achar o professor. Precisamos achar, hein? Precisamos achar o professor José de Magalhães Neto. Quem tiver contato com ele, então, era irmão, né? Ele é Irmão do Tarcísio Meira. O Tarcísio. Aí ele tá aqui, ó, aproveitamento satisfatório levando em conta a completa ignorância, olha só, em que os rapazes do fogo se encontravam em relação aos assuntos de água. Olha só, é o manual do Corpo de Bombeiros, aqui ó, filho de peixe, peixinho é. Então quer dizer, foi difícil mesmo? O senhor já tinha habilidade, mas foi difícil se adaptar com o cilindro, com o mergulho, as técnicas? Inclusive teve uma pessoal que ficou pro segundo curso, tá? Eu trouxe também o pessoal do segundo curso,
que era, ele pegou qual foi a condição, por quem era do quadro de salvação na época, todo de salvação. Todos então, de salvação. Então uns que eram meio devagar foram reprovados, fez o segundo curso. A gente que tinha mais habilidade, modéstia à parte, eu já em 65, eu fiz a fotografia de São Paulo a nada, eu não tinha estilo, mas nadava craupira muito, modéstia à parte, nadava muito, fiz uma prova, deixei a turma que nadava bem. Então eu não tinha técnica, né, para nadar, mas nadava da raça. E aí o curso de mergulho deu satisfatoriamente para a gente desenvolver. Agora imagina, Palumbo, a energia que esses homens deviam ter. Caramba. Trabalhar 24 por 24, fazer a aula do curso de mergulho na folga. Então era 24 trabalhava, no outro dia aula do curso de mergulho. Aula do curso de mergulho. E eles não tinham os equipamentos que a gente tem hoje. Não. Eles tinham que se virar com a força do braço mesmo. Né? E olha, E como é que era? Impressionante. E como é que era essa entrada aí? Olha só o aparelho. Aí tá branco e preto, era amarelo. É amarelo, Essa mas quem válvula- quiser ir lá no centro de memórias, tá lá. Eu já vi isso lá no centro de memórias, tá lá. Atlântida, marca Atlântida, era só, na realidade era só um estágio. Você abria, você fazia vácuo na mangueira. Na mangueira. E abria a válvula realmente era aqui. A alavanca de abrir o diafragma era aqui, era só uma. Só uma. É. Então era direto. Se você desse ela, pusesse ela diferente da válvula, ela disparava. Ela era pesada, porque precisava vencer. Mas se você deixasse ela meio equilibrada, ela disparava até só. Agora, esse cilindro era ignorância, pesava demais. Aí qual era a dificuldade da gente? Era flutuar o cilindro, porque não tinha roupa de mergulho, não tinha nada. roupa. Então, Que época que existia foi flutuador. do ano? O senhor lembra? Como? Maio, né? Maio. É maio, né? Formatura em maio, que tava falando aí no aqui? curso. Maio já tava frio, o senhor sem roupa. Não, sim, foi na época Foi na fria. época fria. Foi na época fria. Então, era época fria. As roupas surgiram depois. Apareceu 6 roupas depois do curso, que era para quem ia para o interior, ia para algum lugar aí específico. Aí depois, em 69, na turma do Tenente Lemes, que foi uma turma grande de Lemes, oficiais, Coronel Lemes, aí né? comprou roupa para todo mundo que era mergulhador. Todo mundo tinha mergulhador roupa. tinha roupa. Todo mundo tinha roupa. Nossa, que é difícil, né? Era difícil. Agora você tinha perguntado para ele como que ele entrou no bombeiro. Ali antes ele estava me contando que tinha 2 jeitos ou 3 jeitos de vir pro bombeiro, né? Um era voluntário. Conta aí, outro, Tentinho. como é que era? Conta aí Como pra que mim. Normalmente o Corte, pessoal... corte, mais um corte, olha lá. Os novos que não conhecia, vinha como meu irmão veio, eu vi, porque também não conhecia, era ilusão do bombeiro, né? Mas vinha muita gente de castigo, do VG, de unidade, eles chamavam carregado, né, disciplinarmente, aí mandava para o bombeiro. Então vinha gente que não sabia nadar, tinha companheiro que não sabia nadar, aí pegava, corria na guarnição, tinha fossa, na fossa, quem desce, fulano. Por isso né? que era castigo. Era gente não era desqualificado para o salvamento, o bombeiro. E vinha, ficava trabalhando na guarnição encostado, na verdade. Era visto como castigo porque tinha que enfrentar Porque essas vinha na coisas marra, aí. vinha na marra, Tinha ele que vinha descer na qualificado, fossa pra ele vinha tirar o cavalo, É. entrar no rio Tietê. Ele vinha qualificado, ele vinha desqualificado para a unidade. E dizia de castigo veio para o lugar ruim, que era a companhia. Realmente não tinha essa visão que era bom. Quando se pronunciou assim, desenvolveu, ficou bom, teve material, todo mundo queria vir, aí ficava brigando, quem queria vir contra quem não quer, um contra o outro, porque aí dizia, não tem política, não sei o quê, né? Porque o quadro era de salvamento, então vinha quem fazia CBS, vinha, às vezes queria vir, mas não era um cara ligado ao salvamento, queria vir para o salvamento para trabalhar, ele queria vir porque a unidade era boa. Era boa. Era boa. Então passou assim. E já tinha essas da prontidão, 24 por 24, depois 24 por 72. E já tinha essa estrutura? Então o senhor 24 chegava... por 48. Por 48. É. Aí o senhor chegava então, nessa estrutura, já tinha... O senhor chegava então de manhã, tomava café, tinha almoço... Tinha. Tinha tudo. Só o Maluf que não pode falar de política, só o Maluf que quis tirar a comida. Ele queria redução da parada meio-dia para vir almoçada e sair almoçar em casa.
Mas aí não deu certo porque a maioria da ocorrência tinha continuação. Não, aí... então, imagina, né? E almoçar em casa. Ele é genial queria. essa, né? Então, peraí, meio-dia, para tudo, não tem mais incêndio, não tem salvação, não tem mais resgate, não tem nada. Pode almoçar, você vai na sua casa. Por isso que a gente tem que falar com esses caras. Tem uns caras que são muito loucos, que até hoje tem cara que fala, não, mas o cara ele não pode. Escuta, ou você tem a equipe à disposição, porque do meio-dia às 2 não tem, ou do meio-dia a 1 não tem incêndio. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não né? é assim que funciona. Então eles mandavam, chegou, o senhor chegou, Começou. eu já volto, eu vou comer em casa e já volto. Começou aí parar. Nessa época o Maluf ele era prefeito. Era governador. Aí o cara, olha só, pô. Bom, mas tudo bem. Vai fazer o quê? Já viu que não deu certo, mas nós fomos fortes, né, pra falar, escuta, a gente precisa ter um sistema melhor, né? E de manhã, o senhor chegava, então, tinha a rotina do quartel, como é que era? Não, tinha café, o café normal. Normal. Café, chama caol, né? Caol. Esse é famoso. Esse daí tinha até café, hoje é chamado de caol. 24 horas tinha almoço, café, almoço e janta. Café, almoço e janta. Tinha. E nessa daí tinha instrução de manhã, ou tinha alguma coisa que fazia à tarde, Não, como é que era? Instrução é meio devagar. Naquele tempo a instrução, mesmo para o salvamento, era devagar. Era quando tinha a parte, o salvamento era separado do incêndio para instrução, mas não tinha muita coisa. Quando surgiu assim, horário para instrução, só o intervalo de almoço foi com Caldas. Que na realidade eu estava falando com o coronel, foi o Paulo Augusto Figueiredo, foi o comandante, que ele aumentou o quadro junto com o comandante do bombeiro, lógico, né, que era o Paulo Marques. É o Paulo Marques. Aumentou o quadro de salvação na época e aí começou a instrução, aí o Caldas fez na França, ele fez um teste de educação física por lá e trouxe um novo método, que era com uns bastão, fazia. Aí veio o professor de educação física. Como é que era esse do bastão? Explica aí. Ele criava exercício com bastão. Com bastão. Criava os exercícios. Então não era corrida, não era rápido. Não. Era técnica. Era técnica. Fazia corrida, mas a educação física naquele período era puxada e a gente gostava, passou a ser uma coisa sacramentada. Todo mundo falou, todo mundo fazia. Educação para 9 horas às 11 era educação física. A não ser que corresse ou tive qualquer eventualidade, né? Mas estava no quartel, era física, era todo mundo. O caso podia até o sentinela de revólver, tá de uniforme, mas de revólver. De revólver, pode fazer de revólver. Fazia isso. Aí você vê, né? Às vezes a molecada fica chorando aí hoje, né? De vez em quando, né? Pois é. Pô, eu sou lá 9 às 11, todo dia 24 por 24. Mas é legal, pô. Mas por outro lado também, chegava numa ocorrência que tinha que fazer qualquer coisa, tava dominado, né? O pessoal do salvamento já vinha aqui, que vinha qualificado fazer escola, quando fazia escola, ele esse cara fazia isso, veio pro salvamento, os caras já nada bem e tal. O teste, a gente ia lá, comigo foi assim, ia até uma boia que ia lá na represa? Guarapiranga, ia até lá e voltava. Estava aprovado pro salvamento. O teste para o salvamento era esse o teste. Chegava, ele ia lá e voltava, né? Já tinha a base do bombeiro já. Não tinha bombeiro. Não tinha ainda. Não, ali não tinha bombeiro. Ainda não. A quarta, quando foi dividido o quarto e oitava companhia, que era a quarta, dividiu o quarto e oitava em 74. Aí depois virou o primeiro e segundo GBS. Aí depois foi feito. O atual quarto GB era o segundo GBS. Sim. Segundo GBS. A gente ainda pegou isso, Sim, né? pegamos. É que eu perguntei por causa que o senhor falou que foi até 89, né? Então de repente ali já estava. Mas em 70 e alguma coisinha, né? 72, 74, deve ter tido lá o posto do Guarapiranga. Sim. Aí depois daí que o senhor. Mas antes o senhor ia treinar lá normal. Não tinha afogamento, teve um ano, eu não lembro o ano, só a minha coisa, tirou 5 afogados. Lá da represa? A maioria na represa. Porque tem um trabalho que o meu irmão fez aí, ele é meio político, junto com a Eletropaulo. Que ali você ia, tinha um lugar fundo, cortado por teareiro, você ia... Eu cheguei a tirar mulher de roupa, de vestido, tudo, Aí ele fez essa política junto com, na época, acho que era o
Major Zé Carlos, lá no 2º GBS, era o comandante. Aí fizeram e aterraram. Até hoje, ninguém ouve mais falar em... Porque ele tinha afogado demais. Demais. Tinha né? demais. E era também final de semana, a mesma coisa. Fazia sol, todo mundo ia pra represa e daqui a pouco um se afogava lá. É muito, dá demais, tinha muito afogado. Agora, como é, antes do curso a gente mergulhava, que é 5 metros, mergulhava A de apneia, pé. de Mergulhava de pé. Então o senhor só chegava e tava nadando e afundava. Ia fazendo a... Pô, Pronto, aí batia o pé na lama lá embaixo e subia. Porque a maioria dos afogamentos não é em lugar distante, fundo. É lugar, vai nadando, não sabe. ali. Eu acho que É ainda perto. é assim hoje, né? E aí eu acho que ainda não é. é longeão, o cara O não pessoal sabe. não vai lá É. longe, né? A Ou, maioria- ou é acidente de barco, ou é afogamento normal, não é nadador que nada, não vai e volta. Ele vai e volta, É. mas é difícil. E o senhor lembra alguma ocorrência assim muito difícil na parte de altura? Porque o senhor era da salvação, então tinha que fazer resgate também nos prédios, que já tinha prédio pra caramba aqui em São Paulo. Como é que o senhor fazia? Antigamente abrir apartamento trancado, era serviço de bombeiro, de salvamento. A gente descia, mas descia na corda por fora. Não, mas na corda como? Só na mão? Descia a corda, descia na corda de sisal, você se amarrava e o outro descia lá. Obviamente você descia e saía Mas o pela senhor porta que fazia abria. na cadeirinha com corda ou não? Não tinha? A cadeirinha de corda assim, foi, até eu improvisei uma, mas nunca aprovaram. O bombeiro fez uma... Porque como eu fazia cabo aéreo, mexia muito com corda, gostava muito de nó, eu fiz uma cadeira que até eu mostrei às vezes até para prontidão aqui, como era a cadeira você tem que ter disponível no incêndio, na hora, para não é uma cadeira do freeseg, que você desceu, não tem mais, precisa ter uma, outra, mas esse incêndio grande eu não tive. Quem usou e fez grande coisa foi o 7. É que eu estava falando, o coronel morreu, era do cabo aéreo, eu tenho a fotografia aqui do cabo aéreo, e o cabo aéreo, era o 7, era o AIS, era o melhor nosso. Depois do tenente do sargento Batista, que ele está lá no 4º GB, ele está a fotografia dele, eu não tenho o nome dele. Mas quando saiu, assumiu o tenente Martins, que tem a foto dele aqui, né? O senhor curtiu ele, né? Ah, conheci. Ele tá aqui mas que era de mergulho. Ele tem ele no cabo aéreo. Esse negócio do cabo aéreo o pessoal fazia sem nenhuma coragem. O senhor fazia aquelas evoluções? O senhor fazia? Fazia. Tinha aqui Conta uma pra gente aí, como é que foi? Em algum lugar, fazia aqui aniversário do bombeiro, o que que era? Aniversário... Parou porque o colégio solicitava a demonstração, ia... Eles iam na escola, a escola ia pro quartel. Solicitava o bombeirinho no quartel, nas escolas. Ia nas escolas. Olha lá. Esse é o grupo que eu fazia parte. Sargento 7, Aderbal, Sargento Zé Maria, motorista. Segunda fileira, Sargento Jorge, Sargento Andrade, Peixinho. Que é o senhor, né? Não, eu estou de pé. Aqui é o Tenente Martins, aqui sentado e eu em pé. Aqui, é uma escada, né? Uma autoescada. No chão, Sargento Edmundo, ali. Sargento Lopes. Aqui, ó, fora da foto. Que legal, né? Então era a escada, né? Essa escada tá lá, pra quem não conhece, dá um pulinho lá na manutenção do Corpo de Bombeiros, lá na Marginal Tietê, na saída da Dutra. Esses caminhões estão lá, em perfeitas condições. E lógico, a gente gosta desses brinquedões, né, Coronel? Cada caminhão bonito que está lá ainda. Aí eles usavam essas escadas para fazer O que a gente está contando é isso aqui, ó. Mas... Desculpa falar, mas é muita maluquice. É muita. Dá uma olhada nessa aqui, ó. É o senhor que está aqui? É eu e o Lopes. O senhor e o Lopes, sei lá, mas não tinha nada, o pessoal acha que não, vocês estavam ancorados. Quem que tava segurando aonde aqui, ó? Não, o prédio, não sei que prédio era. Não, mas eles estavam segurando aonde? Só tava a corda passando no peito e já era. É livre. Você saiu. E segurando na mão. Se soltasse a mão, morreu. Nós fizemos, pra mim aquela foi o pico. Foi. Olha isso, Cabelo, dá uma olhada aí. Quer que chega mais perto ou não precisa? Você vai aumentar? Foi no ginásio de Ibirapuera, lá tem 46 metros, aquele redondo de ponta a lá ponta, isso. No circo. E nós fizemos esse grupo aí que acabamos de ver,
fizemos lá a ginástica. Fazia todos sem nada, livre. Ia lá, fazia o giro, né? Voltava o corpo, fazia, passou de novo. Entendeu? Ó, essa daqui ele me mostrou, eu fiquei, Não, essa eu fiquei daí impressionado. Essa aqui, O bombeiro ia voando assim. aqui a gente fazia, chamava aviãozinho. A gente descia. Aviãozinho. É. Mas o senhor descia o quê? Sem A corda nenhuma coragem, de sisal eu- passando Não. no meio do... Punha aqui, punha a mangueira de 63 e ele cortava para pôr no peito para proteger. Descia deslizando o nylon na corda. Você descia. Não tinha breque, não tinha como parar. Você só breque parava de lá luva, embaixo. Era de luva. duas luvas para estirar o Olha braço. essa aqui, ó, que eu tô falando, ó. É. Se caiu, Olha, morreu. Tá só um braço. Fala sério, dá pra ver aí cabelo. Olha isso, cara. É inacreditável. E aí, tranquilo, o senhor ia, mas 2 horas de educação física todo dia. Então fazia... A lona tá aqui, dá pra ver a lona. Olha lá, mostra aí. Dá pra ver a lona. Aqui era a mangueira, né? Olha lá. É. A mangueira, cortava a mangueira, ficava aqui Não cortava Ah, o peito. não tem jeito. E só nessa pra daí, proteger. quantas flexões o senhor fazia por dia? A gente treinava bastante isso aqui. A Mas gente o senhor lembra? Falava assim, vamos pagar! Eu quero que vocês paguem 50 agora! Eu quero 50 na boa. Treinava no próprio cabo. No próprio né? cabo. A central aqui tinha um ginásio no fundo, com a corda já para treinamento, tinha a prancha para você fazer. Era próprio. Tava Você queria pronto, fazer. pronto. O tenente Martins, quando chegou, ele chegou depois de mim, já na. O Carlos chegou junto, o Martins chegou depois. Aí ele vivia com a gente treinando lá. Aí ele pegou, porque o Martins tinha uma pegada, ele fazia em 3. Ele pegava gancho de perna na corda, descia dava gancho o seto travava na perna, na cintura, aí descia o peixinho embaixo, fazia 3 pendurados. Nossa, 3? E aí ele que segurava. Ele segurava. Então, Não, peraí, imagina. olha lá. Ele pegava, um segurava na perna, depois tudo no braço. 3 em cima numa corda, a uns 30 metros de altura. Não, isso aí treinava baixinho, não fazia alta. Alta não. Não. Treinava baixo, era pra eu tô treinar, vendo aqui, pegar ó. confiança, né? Eu tô vendo aqui, era bem baixinho mesmo, ó. Aí, pessoal. É. Ó, Dá até pra ver o topo do prédio. ó, ali, isso que eu ó. ia te falar, é muito baixinho. Não, aqui não tinha nada, aqui tinha só uns 15 metros. Mas essa era a 5 doidice. andares Mas do não prédio acontecia só. assim. Nunca aconteceu. Não, porque Nunca o pessoal aconteceu era muito- acidente. Não, tinha houve um acidente, um tenente Camargo, foi lá na academia, logo no começo, ele foi lá, mas ele nunca tinha treinado, foi lá e caiu, mas caiu de baixo, mas aposentou por causa disso. Mas o pessoal que fazia, que treinou, nunca aconteceu nada. Agora, porque- que era loucura, eu assino embaixo. Era doidice demais, eu disse, como é que fazia uma coisa daquela, né? Não tinha... E o pessoal, quando o senhor subia, todo mundo... "Oh", era Agora, isso? o número mais bonito era do Aderbal. Ele fazia, nessa altura, ele fazia passagem de rim, ele fazia passagem de rim, né? E caía no braço. Olha. Aquilo Nossa. dava E ficava dava de um- costa, e ficava ficava- pendurado de É costa pelas lá. costas, passagem de rim. Caía nos 2 braços aqui. Olha. Aquilo, E aí todo até a mundo, gente, "Ai, até a todo mundo, gente. Ai, meu Deus Nossa, do céu, segura aí, Dava um frio na Aderbal. barriga só de olhar. Aderbal, É, não vai sair não, pô. E como que era esse negócio de salvação e incêndio? O pessoal se dava bem? É isso que eu ia falar. Boa É, aí. não, Essa legal. havia uma Rixa. coisa, havia, mesmo hoje ainda o pessoal novo, salvamento, sei o que, tinha mas não havia nada, E no racha? Não, no racha às vezes eles jogavam. No racha falava, vem cá, não vai, seu catagato, Mas seu era- não sei o mas que, né? era Falavam tudo amigo, isso. Mas Tudo quem amigo. vinha de fora, que não estava acostumado, achava, não, tem divisão, tem. Você quer Tá ser um brigando com o mais, outro, você quer ser mais, né? Mas não tinha, isso aqui, ó, esse caballero fazia misturado. Todo mundo. Tinha o Jorge, era salvamento, eu salvamento, o Lopes salvamento, o Aderbal salvamento, mas tinha o melhor que tinha era o Sete. Que Era o do Sete e incêndio. o Peixinho. O Peixinho, o nome é Andrade, mas chamado de Peixinho, o apelido. E lógico, Porque- e a viatura era de incêndio, né? Ele disse que o Peixinho tá com Alzheimer. Tá com Então, Alzheimer. de cabo aéreo que eu saiba, só tem eu. o Dessa senhor. turma que fez. Porque nós fizemos vários anos só O essa senhor turma. tá com 80. 80. Meu Deus, ó, saúde. O Pois senhor ainda é. faz, umas barrinhas?
Ainda, Não. não, Só se eu, pendura eu, lá, eu, eu- fa- a Ele minha estava coisa- me falando que ele nada todo dia. Todo eu dia. na 3 vezes por semana. 3 Eu vezes na pago semana? 3 vezes. Onde o senhor nada? Eu nado na K2. Na K2? Aqui Lá em Santana? em Santana. Ah, em Santana? Que É. legal que o senhor vai lá. Eu pago lá, faço. E eu nadei essas provas de Jacareí e eu perdi. Se perdi foi que eu nem lembro. E eu parei agora que parou as provas, né? Que o Eu senhor sempre nadou, né? Eu sempre nadei. Mas deve voltar. Ah, vai Deve voltar. Parou por causa da pandemia, né? A fundação, Mas junto a com o comando, né? A Fundabom ela vai organizar É de um novo. estímulo que eu faço também num japonês que chama Isamo. Ele faz 10 provas no ano no mar e represa. E essas provas eu andava fazendo. Mas aí teve um negocinho comigo, fui aí no interior e peguei um berne, aí não pude fazer, machuquei a unha. Fiz uma tirolesa de 1.100 metros. Nossa! Dois cabos Dois paralelo com a cadeira pendurada. Eu tenho um paraquedas que você desce, o paraquedas é que segura. Onde É que é? paraquedas? É o paraquedas. Onde que é essa? É em Poço. Poço de Não, Caldas, pera. Ou em Brotas? Água de Lindóia. Água de Lindóia. Ah, em Água de Lindóia? Que legal. Olha aí, pessoal. É. Vai Água lá, de Lindóia. ó. E não vai ficar com medinho, pô. Tenente Edmundo, vai lá, lógico, pô, se pendurava lá. Pega uma tirolesa dessa e fala, agora eu vou me divertir. Acho que esse daí esse daí é passeio de criança, né? Essa aí, tem uns caras lá que falam, não, se acovardar, você vai, eu velho, né? Os caras nem sabem. Eu vou primeiro, aí entrei, mas teve um cara que acovardou, não foi, porque pega uma velocidade e passa a uns 200, no mínimo 200 metros. 200 Pega metros, do morro lá, morro. morro. Olha isso, que É legal. bacana. Agora eu fui lá, peguei bertes, que aí não podia ir na piscina, cara, aí eu tive um problema na unha, passei um dia, aí a mulher escala extra pra praia, não, tem Escala que extra. prestar conta aqui. Corta, né? Então, mas eu fazia as provas de Jacareí, eu até passei pro Eduardo uma prova, ele me entrevistando, né? É legal. O Eduardo Magalhães, né? Um abraço pro Eduardo Magalhães, né? O Magalhães. Ele Magalhães. demais, Eu passei pra ele essa mensagem hoje, o filmezinho. Ele é demais. Tá ajudando muito a gente aqui. Ah, mas ele é um cara sensacional, pelo amor de Deus. Ô, Tenente Edmundo, o que significa pro senhor o Corpo de Bombeiros? Pra mim foi tudo. Os 30 anos era o que eu gostava, foi o que eu fiz a vida toda, eu gostava. Era 24, eu gostava. Sabe o que é gostar? Agora a gente fazia, depois de um certo período, a gente fazia basquete, vôlei. Eu participei de vôlei, de basquete e natação. Eu ainda joguei vôlei pelos oficiais. Oficial, que é oficial mesmo, né? Do quadro. Aqui, ó. Então era o Coronel Negrisolo, era uma turma antiga, mas eu participei na academia lá, e teve uma prova que era o servidor público, juntou a PM e tal, tinha gente da PM, tinha gente do bombeiro, eu tava, porque sou baixinho, mas eu pulava na tabela de basquete e pendurava. Caramba! Eu tinha uma impulsão especial. Então eu gostava de vôlei, basquete, e eu ficava... Atividade para mim era tudo, eu gostava de nadar, de coisa. Trabalhei 20 anos de salva-vidas em piscina. Piscina? Eu trabalhava 24. Onde o senhor trabalhava? Qual piscina? Trabalhei no DEF lá da... eu trabalhei nas linhas correntes 16 anos e pouco. Era um clube dos funcionários. Clube dos Mas funcionários. eu trabalhei no Corinthians final de semana, trabalhei no Palmeiras só final de semana, porque tinha um pessoal que trabalha efetivo. Então eu fiz o primeiro curso de salva-vida que o bombeiro fez também. Eu fiz quase tudo, né? O primeiro curso foi em 71. 71. O de salva-vida. Já era do DEF 71. lá no Perdizes, lá na piscina do Perdizes. O Baby primeiro Barione curso, lá, né? Baby Barione, lá. Né? E isso o senhor levou pra vida inteira. Levei pra vida inteira. Quando o senhor vê hoje uma equipe do Corpo de Bombeiros, o que passa na tua mente quando o senhor vê um caminhão correndo, o senhor vê alguém, sei lá, às vezes nas redes, né? Na televisão, enfim. O que o senhor vê? O senhor fala. A gente dá lembrança, recordação, mas não sente mais. No começo eu tive descolamento de retina
quando eu aposentei em 90, e eu acho que foi assim, senti um monte de qualquer coisa, por não ficar inativo, né? Porque eu saí 48 anos, eu fazia tudo, mas aí eu não ia, eu saindo eu ia a primeiro tenente, eu não ia ficar trabalhando de graça, no segundo ficar trabalhando de graça, eu saí, mas eu gostava muito do bombeiro, gostei muito, se eu voltasse, talvez hoje, eu acho muita diferença hoje, do convívio todo, a gente tem contato, eu faço tratação com o pessoal, eles me falam, tempo bom foi de vocês, que eles sabem como foi mais ou menos, as histórias, ronda e tal, mas o meu filho quis fazer ir pro bombeiro, eu falei, filho, espere um pouco, ele está 18 anos, logo que fez 18 anos, eu falei, eu tinha ainda conhecimento, assim, pessoal que podia até dar uma força, assim. No fim ele ficou em psicoteca. Aí eu falei, não vou atrás, você dá mais um tempo que você achou outra coisa aí. Vai depois que for fazer um curso superior e tal. Aí ele fez educação física, fez mergulho, ele é professor de mergulho, é professor de caverna, mergulha em caverna. Nossa. Ele inclusive ele teve aí agora no GB aí, no Cambuci, fazendo, porque a técnica do mergulho é diferente, ele teve lá com o professor Akira, o japonês, que é conhecidíssimo do bombeiro, esse professor Akira, ele é muito conhecedor, é professor das partes de mergulho, caverna, né? de caverna. Não, mergulho ele é intelectual geral, Sim. mas ele faz caverna, meu filho, toda feira estão indo para caverna e mergulhar. E aí ele gosta, ele fez primeiro socorro, ele dá aula também como professor, como primeiro socorro, ele está autorizado lá, o curso oficial que ele fez, e ele mexe com isso, aí eu falo, tá em bom lugar. Caminho, lógico que tá em bom caminho. Imagina, Aí ele gosta. o paizão que ele tem, imagina, aí né? ele fica... E o resto da família? Sempre falava assim, pô, ô pai, toma cuidado, o filho falava, a esposa, como é que era? Mas a minha Que mãe tinha o senhor, né? Tinha nós éramos dois. né? Eu e o Egídio, O o outro aqui. Minha mãe ela não tinha poder nem de discutir, aí é perigoso, não, aí tiramos, graças a Deus saímos inteiros, Entraram né? bem, saíram Ele bem. está com 84 anos, está só meio surdo. Mas eu acho que é da família, porque tem já o outro surdo, né? Eu ainda ouço um pouco. Mas eu acho que não foi do trabalho. Não Ele foi. nadava também, ele nadava até melhor que eu. Ele nadava bem, mas aí parou. E a alimentação? O que o senhor cuida da alimentação? Alimentação? É. Eu tenho a mulher que come a conta de mim, tá há 50 anos casado, ela Parabéns, tem uma filha também, a filha se formou na USP, fez fonoaudiologia. Olha que Olha, benção, que parabéns, benção. E a minha mulher fez psicologia, e aí ela tem muito conhecimento, ela foi professora há 38 anos no estado, ela gostava muito, então ficou trabalhando de graça. Mas ela tem muito cuidado comigo, a gente tem que agradecer. Ela achou uma companheira que zela por o marido, ela Zela pela família, pelo marido, sabe todo o esforço. É que eu falo por causa do senhor estar com 80, nadando. Então tem que ter a energia, lógico, tem a mente, mas também a comida, também o senhor cuida. tem. Ou o senhor não, eu como qualquer coisa, não tem problema. Ou o senhor Não, come direitinho. como direitinho. Meio-dia estou comendo. Bom, À noite vou jantar, tomo Jantar. café de manhã. É. É isso. Ela Não que saiu dita. da prontidão ainda. Ela que dita. É. Ela diz, tá bom, tá. Tá bom. Eu tenho uma curiosidade. Lá no quartel do Cambuci tem aquele tanque de mergulho, né? Tá. Quando que instalaram aquilo lá? Aquilo já andei levantando, procurando que o curso em 79 teve um curso que foi um curso muito bom, teve 2 alunos que faziam 5 minutos em apneia. Nossa. E eles ficavam lá no fundo, quer dizer, em 79 existia aquele curso. Agora quem fez foi o Tenente Martins, ele era tenente. Era do almoxarifado. Era o mesmo da foto? Não, é outro. Roberto Silva. Roberto Silva. Silva Martins, é isso? Não, é Roberto.
Roberto Lemes da Silva. Ah, o Roberto Coronel Lemes da Lemes. Silva. Então era o Coronel Lemes. É. Não, era o Lemes. Isso, ele que Lemes. fez. Roberto Ele que Lemes fez. foi ele que ok. construiu. E tinha até um menino que trabalhava na época, fazia compra de material, sabe? Eu queria ver que ano foi que procurei lá até a placa, mas não tem nada. E ninguém chegou. Eu sei que em 79 ele fazia o mergulho de apneia lá, que eu fui monitor do 2º, 3º e 4º curso. Aí o 4º curso eu ainda fui monitor. Conta aquela história. É verdade lá que nos cursos colocavam uma cobra lá dentro e fechava com... Conta aí. Isso é verdade. Não, aí teve, eu acho que esse negócio período da cobra eu não estava participando, mas teve uma que foi picado, foi o coronel... Mas foi picado dentro do tanque? Não era no tanque, não. era fora. Não, dentro do tanque não. Dentro do tanque, eu acho que a cobra, na hora que jogava lá dentro, ela tinha tanto medo quanto os caras, né? Caramba, o que eu tô fazendo aqui? Não, houve, depois houve algumas coisas assim que eu não sou muito favor a ralo. Lógico. Eu acho que curso é para você aprender, é para ter a técnica, é para estar condicionado fisicamente e tal, mas certas coisas que às vezes aconteceu, o que acontece? O Tenente Lemes fez o curso da Marinha. O Quioche, teve um bocado de gente fez, é verdade. E teve gente anterior ao nosso curso, mas era o curso EK, que chamava pesado. Tem o Cruz, José de Paula Cruz, fez o curso lá, mas Fiz era curso. mas ele não servia, ele foi de auxiliar, nós fomos pro rio mergulhar, e ele chegou lá e ficou com medo do rio, correnteza, aquela remansa e tal. E ele, aí quando chegou o tenente, ele tinha feito o curso com o tenente Herculano. Aí chegou o Herculano, mas não dava para você, não, isso aí é para eles, para nós, não. Pra nós não. Nada de correr com o cilindro nas nada costas, de correr né? assim, ficar, porque ali você encontra linha de pescar, anzol, tudo aí você tem que ter confiança e devagar, né? E chegar no finalmente. Mas todo o serviço nosso de salvamento na parte aquática era abusivo. A gente trabalha mergulhar só. Lógico. Quer dizer, o mergulho você faz em canga, Acabou. né? E Fica um lá em cima e outro lá embaixo, né? Não tinha como, né? É. Vão descer os dois, mas quem vai ficar lá em cima? Então, e aí? Então, mas eu acho que fizemos certo, mas nunca deu errado. Morreu um colega do curso, chama Ayrton Mastria, ele estava mergulhando, ele tinha sido excluído, e estava mergulhando na Ilha Solteira, exatamente Ilha Solteira. Ele estava lá na profundidade, lá estava... Eu mergulhei lá 44 metros, mas depois chegou a 56, eu não sei como é que ele estava. Estavam uns colegas mergulhando, ficou vários tempos, colega revezando. Lá no Rio Paraná. Não, é no Rio Paraná. É no Rio Paraná. Ilha Solteira. É Ilha Solteira. Então, o senhor estava mergulhando a 44 metros no Rio Paraná, lá no... na represa. Na represa da... Urupungá, que é Urupungá é o conjunto, Jupiá e Ilha Solteira. Ilha Solteira é acima, né? 56 metros. 56 metros, o senhor estava. Nossa. Aconteceu um acidente com o Osiris, que deu um começo de embolia, ele saiu e começou a dar um picote na perna, né? Aí puseram ele de novo no mergulho, lá que tinha um Naguilé, que mergulhava 2 horas, 3 horas, elétrico, né? Reservatório grande, puseram para ele fazer descompressão. Foi o Osiris, já falecido. Era bom profissional. E o Mastria ele estava mergulhando, lá são 12 metros para 24 metros com a turbina. 12 metros é uma peça e mais 12, 24. Ele estava mergulhando numa encostada e perdeu a direção, veio onde a bobina estava funcionando. Nossa, e foi ele tragado. veio e ficou ali tem a trava de ferro para não passar madeira, coisa grande. Aí ele ficou parado Ele nela. ficou colado no rio lá. E desligaram a turbina e ele estava colado. Mas nessa altura a correnteza então, tirou já a máscara, arrancou tudo, né? E foi em acidente de mergulho conosco, eu saiba desse só. E o senhor fez algum mergulho em algum lugar nas ocorrências que o senhor lembra? Assim, opa, fomos lá, teve que tirar um carro de determinado lugar. Não, toda hora a gente mergulha, até no Tamandatei. Na Anchieta, né? Toda hora, né? No Tamandatei, e água suja, correndo. E eu não querendo mergulhar, porque a pessoa tinha... Morrido mesmo? Pra que eu vou enfiar lá pra quê? O rio transbordando. Aí... Não devia nem estar isso, o rio transbordando não tinha oficial de área. Então o oficial que comandava era o oficial de operações.
Aí a ocorrência envolvia alguém da PM, que era o dono do carro, né? E fizeram eu mergulhar. Eu mergulhei, aí no outro dia eu vim no médico. Era o doutor. No médico? É, vim no médico. Eu falei, tava todo coçado, tinha mergulhado lá. Deu parte do oficial mergulhado na água daquele jeito. É, sem era um roupa, absurdo. não tinha roupa, não tinha nada. Aí foi o que? correnteza. De sunga, pra mergulhar no da Monatei. Não, mas aquela água poluída, quer dizer, de tinha que Deus. ser com roupa seca. Roupa seca. Eu mergulhei com roupa seca, nós tínhamos roupa seca. Não, mas depois, né? Depois. não, Isso depois. Lá era. Não. Bom, e no final das contas, não achou nada, não achou ninguém. Não porque achei o carro, não achou nada porque aquilo era fechado, roda, vai embora. Vai embora, foi parar lá no Rio Tietê, pô. Depois eu não sei o destino que acharam. Onde achar? Mas eu mergulhei a pesquisa de afogado, o lugar que eu fiz mais fundo, assim, que eu lembre, foi aqui quem sai pra. Tancheta? Não, sai ali pra onde o rio Tietê corre dessa espuma ali, Ah, em Salto. 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 E ali tinha uma represa funda, tinha 27 metros. Eu mergulhei para tirar um cadáver lá. Que é difícil, lugar afogado, assim, acidente. Aí eu achei, no 27 metros, achei o cadáver. Que a maioria do afogamento é raso. Mas Lugar esse aí, raso. o carro, ele caiu no carro, o senhor achou o carro? Não, ele caiu, ele foi caiu no- entrar, acidente e foi e morreu. Putz. É. Ali tinha, até eu lembro que assim, no bar estava escrito último gole. Olha. O lugar. Aí quando você vinha, o primeiro gole, era o lugar que o cara ia para pescar, beber. Não, mas ó, é né? impressionante. O senhor saiu aqui do Cambuci e foi lá pra Salto pra Não, mergulhar. não, ia para todo lugar. Pra todo lugar. Não, A área era o estado inteiro. Represa tudo. O único serviço de salvação era esse daqui. Era o Cambuci. Era o Cambuci. Aí depois Santander teve uma guarnição. Santander depois fiquei em primeiro, depois tinha a guarnição lá até o Pelegrino, tinha a guarnição lá razoável depois, né, que mergulhava. Aí veio o curso, aí ficou desmembrado lá do ABC, eles tinham lá, atendiam por lá. Mas nós Guarulhos, a região toda, interior todo, era tudo aqui. Depois quando criou o segundo GBS, começou aí, conforme a área, ia o segundo GBS e não o primeiro. Porque anterior a esse período era só toda a ocorrência aquática, teve uma ocorrência em Caconde, na represa lá, 46 metros, e não acharam a pessoa. Era gelado embaixo. Foi o Osíris que teve lá e não acharam. Não acharam. 46 metros, você dá um mergulho aqui e já está na hora de subir. Um cilindrozinho de 10 litros de volume. 46, Desceu, desceu, subiu. já não tem. Se ficar mais de 5 minutos, aí tem que fazer Mas descompressão. tem curiosidade, assim, por exemplo, afogamento que o pessoal foi procurar e não acharam, desconfiaram que esse crime, acharam enterrado no lugar. Olha isso. E o senhor estava lá mergulhando. Não, eu ninguém não sabe. estava. Não Essa tava, foi a mas ocorrência, curiosidade de ocorrências De que ocorrência. acontecem. Acharam que a pessoa estava afogada. Chamaram, Chamaram, pensando que ficaram fizeram a fazendo mão, né? pesquisa. Fizeram a mão e aí o cara tava enterrado. está já. enterrado. Quem chamou, obviamente, nem sabia, Nem né? sabia. Talvez não soubesse, talvez. Pode ter feito uma simulação para dizer, olha, sumiu, olha lá, né? sumiu, né? coisa. O final da história a gente nunca sabe, né? Isso demora tempo para provar o que foi, né? Está enterrado. Olha isso. Mas é impressionante. É cada história que acho que ficaria aqui o dia inteiro, né? Ficaria contando, hein, Cabeló? Ficaria contando aqui até amanhã, Não, pô. porque eu convivi o salvamento, assim, eu tenho o almanaque, o quadro velho de salvação, era salvação mesmo, eu tenho, é o pessoal de 1900 e pouco, 1909, 2008. Olha. Esse quadro velho ficou parado um tempo. Depois, quando quando o Carlos tirou, tinha gente como motorista, gente que era do quadro de salvação estava como motorista. Aí ele aglutinou todo mundo e criou o quadro aí de salvação ampliado. Foi a primeira remessa grande eu tenho o almanaque. A minha turma foi, o Egídio foi o primeiro do sargento, eu fui o segundo, o Egídio é meu irmão. E nós fizemos junto, até subtenente, íamos junto ali, né? Aí foi crescendo, depois foi crescendo. Eu sei a história do salvamento, eu sei praticamente todinha, assim, ainda bem como era o material. Eu tenho a ficha do material que era. O senhor lembra dos materiais, alguns materiais legais que o senhor usava na época? Não só.
Não só o... Tinha gerador. Quando Gerador? foi depois já, gerador, ventilador, exaustor, tinha... Tinha ventilador, exaustor, mas isso depois de 72 e 74, ou não? Do Drauzio Joelma. O Drauzio Joelma só na tava realidade, esse material era importado, ele só tinha Importado. 3. Só tinha 3. Depois o ventilador não tinha, porque na realidade aquele era um material bem especial. Ele tinha a rodana, a carretilha, que você ligava e puxava ele ligado, o cabo Olha que ligado. legal. Então tinha os ventiladores, era La France. La France. Eram assim, Era bom, da- aquele com aceleração automática, eram os bichos Que pesados, legal. tudo. É da viatura, né? American La France. American La né? France, é. é uma viatura linda. Linda. Aí depois comprou o do Montgomery, que era um bom nacional, fiz o curso na fábrica. Bomba, motor e gerador. Fizemos, porque o salvamento mandava a gente ir fazer curso. Bomba bibo, porque a gente fazia escoamento. Bomba bibo, eu fiz o curso na fábrica. Fazia escoamento, né? Fazia escoamento. Tinha o alto farol, tinha... Eu fui fazer o CBS, aí foram dar aula lá com o alto farol, chegou o operador, não sabia. Né? Aí eu falei, porque tá ligado o trifásico, você liga desencontrado, ele inverte ele não puxa, né? Eu falei, não, tá ligado, fui lá. Aí a turma que fez o CBS disse, não, porque eu sabia bastante prática, né? Aí eu fui fazer o CBS em 82, porque eu não tinha necessidade no salvamento. Mas o senhor foi porque eu falei, eu quero fazer o CBS. Eu fiz o CAS em 81, CBS em 82, aí fui fazer salvamento em altura, mas eu já trabalhava com cabo aéreo há quantos anos? Aí fui fazer salvamento em altura, só pra constar, né? Só para constar o triângulozinho. Então Mas o senhor eu- tem salvamento em altura, tem o CBS, tem o CAS, Tem. Mergulho. mergulho, tinha algum... também tinha o salvamento... Salva-vida. Salva-vidas, É, salva-vidas, salva-vidas, salva-vidas. Com a salva-vida, quando começaram a dar para os civis, avacalharam. E tem um amigo nosso que competente, tudo, mas ele né, do lado comercial, vale, ele fez certo. Deram para civis e desvalorizou. Quem fazia bico em piscina já tinha uma coisa ligada à água, né? Treinava, a gente estava na piscina, treinava, dava aula, né? E foi o Rufino. Ah, o Rufino, eu lembro Rufino. dele, o Tenente Rufino. E ele deu o curso, ele fez comigo, ele é o número 1 do salvamento aquático. Aí depois ele ficou dando o curso para geral, para civis e tal, que o bombeiro perdeu a oportunidade de dar o diploma. Faz o CBS, mas o cara não tem o diploma, tem o CBS, mas não tem o diploma Não tem o de diploma salva-vida. de salva-vida. Isso passou batido, nunca ninguém adiantou a isso, porque por lei a piscina tem que ter salva-vida. É a lei do Estado, o DEF cobrava isso, mas Piscina pública, né? É As pública. públicas, É, as mas públicas eles ainda até fazem, mas às vezes precisa até dentro de um Não, mas é- condomínio, né? eu Sim, eu não digo nem- dentro do condomínio aí. Então imagina dentro do condomínio, pelo menos que tenha uma indicação, né? Que tenha uma placa, profundidade, o que você faz se alguém se afoga, não é? A maioria das Hoje piscinas, não tem ainda Tem nada nada, né? disso. Né? a maioria das piscinas hoje, inclusive na academia, é 1,50 m. Não Só passa. só criança que se afoga. Mas Quer dizer, tem, né? Tem. A gente já viu, né? Eu já vi um monte de ocorrências dos caras se afogando numa aguinha baixinha, né? Ficar desesperado, né? Daqui a pouco tá lá, não consegue Pois sair. é. Eu tirei um na Vila Maria, no balneário lá, eu fiquei de sacamento da Vila Maria, eu fui chamar lá afogamento. Mas alguém matou aquele rapaz. Era da rapé, alguém matou. Aquela turma lá da pesada ali. Onde que era? Onde que era? Era o na Vila balneário Maria? ali junto do bombeiro mesmo, ali embaixo. Sabe Ah, onde é o eu sei bombeiro onde ali é, da eu Vila sei, na Maria? Vila Eu Maria. trabalhei um pouquinho lá no sacamento lá. E aí era na parte lá de baixo que tinha ainda um balneário. Tinha um balneário grande ali. Tá Esses perfeito. balneários aí eu acredito. Eram Quanta muito comuns, história, hein? eram muitas histórias, né? Quanta história, hein? Não, eu queria que o senhor pudesse mandar um recado aí pros bombeiros de hoje. Falar pra eles, é o seguinte, eu fui do bombeiro e eu quero que vocês tenham essa vibração que eu tive a minha vida inteira e ainda tenho com o bombeiro. Mas eu acho que eles têm. Eu acho que o pessoal tem. Eu acho, lógico que tem. Eu confesso que fui vibrador, né, de tudo. Como chamamos? Vibrador. Vibrador. 30 anos, né? Eu fiz tudo que podia fazer, fiz esporte, representei o bombeiro. Antigamente a gente representava o grupo todo, né? O salvamento lá, a gente tinha o grupo que fazia
voleibol, jogar voleibol, basquete, handebol, natação, tinha muito campeonato, a gente fazia tudo. Eu fazia tudo com vontade e com esforço. Mas eu acho que hoje tem muito atleta melhor do que nós, porque é questão de oportunidade, né? Hoje o pessoal tem piscina, os quartéis têm piscina, né? Pode ser que não haja uma vibração total, mas tem muito nada com o pessoal que tem muito que vibram, que vão e faz voluntariamente, né? Lá esse do Isamo, é um bocado de gente que vai. Tem uns aposentados que continuaram fazendo, outros param. Eu fui o raro, quando chega, às vezes tem quero tirar fotografia com você é mito. Né? É um mito, é uma lenda, o senhor é uma lenda. Aqui, ó. Aliás, essa série que a pelo amor gente de está Deus. começando hoje é a série dos veteraníssimos. Não é os veteranos, veteraníssimos, né? Aquelas pessoas que fizeram história no Corpo de Bombeiros. A gente está começando hoje com o Tenente Edmundo, e nós vamos ter vários bombeiros aí, inclusive que trabalharam no Andraus, no Joelma, e fizeram história na época do próprio Tenente Edmundo aí. Vai ser um negócio bem interessante, viu? A gente vai chamar de série Veteraníssimos. Veteraníssimos. Bom, a gente, com certeza, Coronel Martinho, Tenente Edmundo, a gente ficaria aqui até amanhã falando dos caos, que é legal demais, né? A gente vê a vibração, vê os olhos do senhor aqui ao vivo, aqui ó, brilhando quando fala do bombeiro, das ações, de todo orgulho que o senhor tem. Mas a gente precisava já estamos mais com 1 hora de podcast, passou voando. Eu queria que o senhor se despedisse do pessoal e que deixasse uma mensagem aí para eles. Eu agradeço pela atenção que me foi concedida, né? Representar o pessoal velho. Eu digo velho, que velho não é idoso. Idoso é uma coisa, velho é aquele que não consegue mais fazer determinadas coisas. Eu consigo, não faço mais cabo aéreo, mas eu consigo fazer bastante coisa que fazia. E eu espero e desejo que a Jovem Guarda tenha cuidado desse filho bombeiro, que é um filhão, é um pai, é filho, é pai, é tudo. E que continue fazendo o que eu procurei fazer. Fiz 24 muitos anos, 10 anos, depois o REC 2448, sempre na prontidão. Prontidão é os olhos do bombeiro, né? Se não tem ocorrência, não tem nada, no fim da ficar em prevenção de incêndio. Eu sou síndico de prédio, fiquei vários anos, estamos fazendo a VCB, né? Coisa que precisa evitar acontecer as coisas, como no salvamento, prevenção, isso é coisa fundamental. Mas a gente tem que estar pronto para o pior. Aconteceu o princípio, estamos aí. Boa sorte para os que estão trabalhando e agradeço pela atenção que tiveram comigo. Um abraço a todos. Felicidades. Muito bom. Coronel Martinho, que Olha, aula. Que aula, nossa. Nossa, os meus também, meus olhos aqui que enchem mesmo, que é ver o orgulho. Essas coisas eu trouxe. Não, vamos deixar, porque depois a gente tira a foto e coloca na filmagem. O Cabelo põe pra gente depois aí quando falar de algumas fotos. E a gente usa, né, Cabelo? É branco e preto, mas aqui tem isso tem na internet, deve ter. Tem, mas é bom, a gente usa esses daí. Porque esse aqui foi eu que fiz. Se tem, é cópia daqui, que partiu de mim, né? Pode deixar. Aqui os últimos remanescentes do mergulhador tem o Costa aconteceu um acidente e ele saiu muito cedo. Ele teve um problema na clavícula, na cervical. E tá os 4. De resto, aqui a válvula, coisa, esse aqui não. Não, esse aí é do senhor, esse aí é o seu guarda. Eu trouxe, podia não me deixar entrar. Aqui tem as costas, tem a fotografia. A fotografia do manual. Tem né? aqui o meu irmão, era magrelo, tá meio gordo. Que legal. Vamos colocar aqui, a gente vai colocando, você vai passando aqui, olha lá, pessoal. Que legal. Esses são os orgulhos. Aqui é o segundo curso, isso aqui é do Diário Oficial. É o segundo curso depois. Eu queria fazer o segundo curso, mas eles não tiveram uma fotografia igual a essa. Com todo o pessoal. E aqui faltou 2, eu pus, Márcio e Costa, aqui faltou. Pessoal, esse é o segundo curso.
Aqui, Eu aqui leio. nessa Não, publicação não, eles esse- falam aqui, olha, foram reprovados 11 alunos que não conseguiram, não conseguiram em média no exame. No exame. O segundo curso é esse. Ah, esse aqui. É. Esse E aí aí é o primeiro. fizeram- Esse é Esse do é o senhor. primeiro. E aí Esse é do fizeram senhor. esse segundo curso aí. Tá escrito assim, ó, tá escrito, primeiro curso. Bom, nós estamos passando pela história, a história viva Tá? do Tá aí. Corpo de Bombeiros. Tenente Edmundo, Agora obrigado. esse aqui é meu dom. Esse aí, Lógico. esse daí. Aí esse aí é do senhor, esse aqui hoje Ah. a fundação está entregando para o senhor, nas mãos aí do Coronel Martinho, um livro que inclusive tem as histórias, né, da Dona Marisa Lima e do Coronel Gonçalves, né, o Edson Gonçalves. Então estão aqui e tem as histórias do Tenente Edmundo, tá aí, ó. Esse é do senhor. Essa o senhor leva. Obrigado, obrigado. Valeu. Bom, Obrigado. então vamos encerrando. Vamos encerrar. Ah, não, tem outro aqui já. Ah, esse daí é do senhor, pronto. Daqui. Então Vamos dar encerrar. regresso? Vamos dar regresso? Como é que o Cobom chamava pro senhor? Qual que era o salvamento do senhor? Qual que era? Nosso como era a viatura, né? Qual Depois que era a passou a viatura? S. Qual A que S, era? eu trabalhei na S49, que era Aruaí. Então olha lá, a S, atento, o Cobom, atento a S49, tá no QAP do Cobom? Em QAP, a S49, QAP. aposta, em QAP. O S49, ocorrência já resolvida aí pelo local? Tudo sem novidade, resolvido, Local em segurança? em lugar em segurança. E QSL, o S49, então regresso à base, bom regresso a S49. Obrigado, Central. Ah lá, demais! Pessoal, olha, eu tô até arrepio, eu tô emocionado de estar aqui com o Tenente Edmundo. Um forte abraço para vocês, viaturas de regresso à base. Obrigado por acompanhar o 193 Obrigado, BombaCast, aqui da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, passando aí pelo comando. Passa aí, toma um cafezinho, vem visitar aqui a fundação, tem uma lojinha, fica com a gente. Coronel Martinho. É isso aí, Palumbo. Estamos sempre junto aqui. O BombaCast é um espaço aberto, né, para a gente conversar com os nossos veteraníssimos, os veteranos e os atuais, né? E sempre passando não só experiências, mas como boas dicas também para o nosso público, né, o público civil que acompanha a gente também, né, não só os militares, mas os civis também nos acompanham, bombeiros civis acompanham bastante Demais. a gente, né? E eles, inclusive, esse público é um público muito interessado na nossa história. Né? Então, é isso aí. Esse é o nosso espaço BombaCast. Um grande Muito bom. abraço ao senhor, por favor. Comandante, obrigado. Tô meio preso Que aqui. prazer em Muito falar bom, com o senhor. Obrigado, rapaziada. Até a próxima, então.